Você pisa corretamente? Já reparou se os calçados que você usa se desgastam mais rapidamente em um determinado ponto? Você sente dores ao andar? Muitas dessas dores podem estar relacionadas com a maneira como você pisa e nem percebe. Por isso, semanalmente, a gente tem um encontro marcado para falar só sobre isso, Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor. Empresa que busca oferecer aos seus clientes qualidade de vida, proporcionando conforto e bem-estar aos pés com palmilhas sob medida. Os produtos da Pés Sem Dor são fabricados com a mais alta tecnologia após uma avaliação completa dos pés, tornozelos e joelhos. O nosso programa vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, às 4 da tarde. Hoje, para conversar aqui comigo no estúdio, eu recebo o Matheus Martinez, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor, graduado pela USP e especialista em esporte pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Vou conversar também com a Lia Sayuri Mori, que é fisioterapeuta, e com o Dr. Fábio Rabagli, que é especialista em coluna vertebral e mestre em cirurgia, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Boa tarde, Matheus. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu queria saber o seguinte, a maioria das pessoas pisa de maneira errada? Bom, primeiramente é um prazer poder ter a oportunidade de passar um pouco desse tipo de conteúdo para os nossos ouvintes. Eu sempre digo que não existe uma maneira correta de pisar. Correto é a maneira que faz com que a pessoa consiga praticar as atividades que ela quer sem dor. Claro, existem alguns padrões. Os fisioterapeutas, a área da saúde gosta de traçar um padrão. Então a gente sim tem um padrão de pisada correta, que seria a pisada neutra, que a gente diz. Existem algumas variações desse tipo de pisada e também do tipo de pé que podem causar dor e algum incômodo. Mas não existe um tipo correto, digamos assim, de pisar. A não ser aquele que a pessoa sinta-se mais agradável. Mas essa variação dos pés, ela está diretamente ligada à variação do pisar ou não? Sim, a gente separa alteração no pé e alteração na pisada. Alteração no pé é aquela alteração que a pessoa tem estrutural, o formato do pé. O pé geralmente é plano ou é cavo. O tipo de pisada é quando a pessoa anda, no andar dela, que tipo de alteração ela pode ter nessa pisada. A gente diz que tem a pisada neutra, a pisada pronada, que é quando a pessoa pisa para dentro, e a pisada supinada, que é quando ela pisa para fora. Então existem dois tipos de classificação, o tipo de pé e o tipo de pisada. Quando as pessoas procuram um fisioterapeuta com relação a problemas de dor que elas sentem nos pés, elas têm consciência de que elas têm uma pisada que esteja errada ou não? Elas têm essa consciência muito porque o que elas ouvem falar, hoje em dia, lojas de tênis e alguns profissionais da saúde têm tocado muito nesse tema, nesse assunto. As pessoas às vezes vêm procurando isso, procurando quase que um erro na pisada dela, e muitas vezes esse erro não existe. Ela pode ter uma alteração, que a gente diz, mas isso pode não estar causando nenhum dano para ela. Então é fundamental sim que seja feita uma avaliação bem feita e uma explicação. Por isso que eu disse que é tão importante falar sobre isso, para que as pessoas entendam realmente qual o tipo de alteração e o que pode ser um problema ou o que não é um problema para a pessoa. É interessante você falar isso, porque a gente foi até as ruas saber a opinião de algumas pessoas para saber se elas têm consciência de que elas podem estar pisando de maneira errada. A gente conversou com a Camila Barbieri, que é coordenadora de uma escola. Conversamos também com a Sheila Gomes, que é professora, e com a Juliana Jimenez, que é empresária. Vamos ouvir. Não, eu acho que eu piso torto. Eu percebo que o sapato tem um desgaste no lado de dentro, especialmente do pé direito. E isso me dá um pouco de dor no joelho. Eu também percebo que a ponta do pé dói um pouco. Quando chega em casa e tira o sapato, tem aquela sensação de alívio, porque está pressionando o pé, apesar do sapato não estar apertado. Parece que meu pé, assim, tem um monte de agulha furando, sabe? É uma dor bem intensa e eu sinto que eu piso pra dentro. Parece que eu não tenho aquela voltinha, sabe? Do pé, da lateral, de dentro. Dói bastante. E o meu salto, quando eu uso um sapato muito assim, que ele tá desgastado, é no salto. Do pé direito, ele fica do lado de fora direito também, ele fica mais desgastado do que o outro. Eu nunca fui num médico para ver isso, mas com certeza não devo pisar corretamente, porque tem um desgaste, assim, no sapato de um lado e no outro não. Então, deve ser isso, não sei.
Esses foram os depoimentos da Camila Barbieri, da Sheila Gomes e da Juliana Jimenez. A gente faz agora um intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua conversando aqui com o Matheus, que é fisioterapeuta da Pé Sem Dor, falando sobre pisada. A gente volta já. Você sente dores nos pés? Saiba que você não está sozinho. 85% dos brasileiros sente algum tipo de dor nos pés. A boa notícia é que existe a solução para isso. Pé Sem Dor. Palmilhas personalizadas que eliminam ou reduzem as dores nos pés e melhoram sua qualidade de vida. Acesse pessemdor.com.br, conheça a nossa linha de produtos em palmilhas feitas sob medida com a mais alta tecnologia e qualidade e marque uma avaliação sem compromisso. Pé Sem Dor. Seu conforto, nosso compromisso. Bom, para falar sobre os tipos de pisadas, as maneiras de corrigi-las, eu continuo aqui no estúdio com o Matheus Martinez, que é fisioterapeuta da Pé Sem Dor. Eu converso mais tarde com a Lia Sayuri, que também é fisioterapeuta. E agora eu converso por telefone com o Dr. Fábio Ravalha, que é especialista em coluna vertebral e mestre em cirurgia, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e membro do corpo clínico dos hospitais Albert Einstein, Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês e Santa Catarina. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Doutor, obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu queria saber o seguinte, as pessoas em geral, elas pisam de maneira incorreta? Na verdade, existem variações normais de pisar, né? Tem pessoas que pisam mais para o meio, pessoas que pisam mais para fora, pessoas que pisam mais retinho. São variações, né? Variações do tipo de pisar, assim como uma pessoa anda mais rápido, anda mais devagar, tem variações do tipo de pisada, né? Então, cada pessoa tem um tipo de pisada característica que é ligada à sua parte anatômica, à sua parte genética, né? Por isso que varia de uma pessoa para outra. Mas o tipo de pisada, ele não tem necessariamente relação, então, com o formato do pé, ou tem? Ele tem também relação ao formato do pé. Existem os tipos de pé, e a pisada é uma coisa mais dinâmica, mais ligada aos ligamentos, né? A pessoa, às vezes, ela tem um pé, existe o tipo de pé chato, que é aquele totalmente plano, com uma prancha, e existe o pé cavo, que é como se fosse uma concha, tem só uma partezinha pequena que tem contato no chão. E o pé normal, que tem um pouco mais de contato e tem aquela concha. Agora, às vezes, quando a pessoa pisa, ela cai para dentro ou cai para fora esse pé. Então, a pisada é uma coisa mais dinâmica, não é aquele tipo de pé estático, chato ou não chato ou cavo. Ela é mais dinâmica, é o tipo que cai durante o pisar. Se a pessoa está correndo, fazendo uma atividade, muitas vezes pode levar a dores, esse tipo de problema, esse tipo de queda do pé. Agora, a pessoa ela tendo um problema de pisada, isso pode ocasionar outro tipo de problema, por exemplo, um problema no quadril, no joelho, que pode ter origem na pisada? Sim, uma pisada errada, ela pode levar uma dor que irradia para a canela, para a perna, para o quadril, para a coluna. Muitas vezes a pessoa tem dor, não sabe o que é, muitas vezes é o pisar, é a pisada dele que está causando uma dor, uma inflamação naquela musculatura, naquela cadeia de músculos lá, que está causando dor até no quadril. Até porque a gente está falando da sustentação do corpo inteiro, né? E isso pode provocar desequilíbrio? Sim, o pisar é o contato nosso com o solo, né? Então, um pisar para dentro, ele muda toda a angulação, o joelho fica mais para dentro, o quadril fica mais para dentro, né? A coluna altera também a posição, então é uma parte da biomecânica, né? A biomecânica da pessoa é alterada, né? Assim como se a gente empurra alguém que vai cair, ele muda toda a biomecânica. Se a pessoa anda com o pé para frente, ela muda todo tipo de marcha, né? E que tipo de problema na coluna que ela pode ocasionar? Pode ocasionar dores, né? Dores mais posturais, né? Dores mais posturais pode causar a longo prazo e pode levar a discopatias, né? A longo prazo. E isso poderia até resultar numa possível intervenção cirúrgica? É muito a longo prazo, uma marcha errada que cause patologias, que cause uma postura errada, pode levar até, teoricamente, a um problema cirúrgico, mas a muito longo prazo, são anos, 30 anos ou mais, né? Doutor, eu estou aqui no estúdio também com o Matheus Martinez, que é fisioterapeuta.
Matheus, eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho com o doutor a respeito do pisar corretamente. Você tem que sentir o pé inteiro. Então, você começa sentindo o calcanhar. Como é que isso deve ser feito para que a gente possa ter consciência do corpo e melhorar a nossa postura? Bom, primeiro, um prazer estar falando com o senhor, doutor Fábio. E eu queria dizer que eu achei bem bacana a colocação de que esse tipo de pisada, principalmente os erros, as alterações do tipo de pisada, são de fato importantes a longo prazo, se a gente for pensar em dor ou lesão, e que eles variam muito de acordo com a demanda que a pessoa tem, né? Então, uma pequena alteração no tipo de pisada, para uma pessoa que fica sentada, né, como o doutor mesmo disse, a pessoa tem que andar, né? Tem que pôr o primeiro contato que a gente tem do pé com o chão. Se a pessoa fica sentada, esse tipo de demanda não vai causar uma dor muito provavelmente. Agora, uma alteração pequena no tipo de pisada, para um corredor de alta performance, por exemplo, pode dar sim alguns tipos de problema, e concordo novamente com o fato de que isso vai subindo, podemos dizer, e a coluna não chega a ser o primeiro afetado, mas pode ter uma relação e é legal a gente sempre levar isso em consideração. Bom, olha, para você que está sintonizando agora, a gente está no programa oferecido pela Pé Sem Dor, que é a saúde dos pés. Eu sou a Simone Veloso e eu continuo aqui conversando com o Dr. Fábio Ravaglia. Doutor, o senhor estava falando a respeito dos formatos de pés. Eu queria voltar um pouquinho nisso. São realmente um problema? É preciso algum tipo de intervenção ou a pessoa pode ter, por exemplo, um pé chato e ter uma vida absolutamente normal? O pé chato, quando é um pé chato que ele é mole, que não é um pé chato rígido, não é um pé chato que é mole, a pessoa pode ter a vida normal, né? E muitas vezes, quando tem uma dor, quando tem algum problema, inicialmente o tratamento é através de correções com palmilhas, correções só com órtese, né? Com palmilhas, né? Casos cirúrgicos, quando existe uma rigidez maior ou quando existe uma causa secundária, né? Existem esses tipos de pé, foi o que eu falei, que são pés dentro da variação normal. Existem alguns tipos de pé que são ligados a problemas neurológicos, a problemas de coluna, né? Problemas neurológicos de coluna, de malformações, né? Que formam um pé cavo, então formam um pé chato, que formam um pé espástico, né? Um pé contrato com um pé rígido, duro, né? Um pé rígido, ele duro, que daí o tratamento é diferente, porque daí tem uma causa diferente, né? A gente tem tido bastante experiência na minha prática clínica e a própria Pé Sem Dor, experiência muito positiva com relação ao uso de palmilhas, principalmente para correção de pisada e também do tipo de pé. O senhor concorda? Concordo nesse sentido da palmilha corrigir com a palmilha, mas que não vai alterar a formação do pé ao longo da vida. Agora, a palmilha, assim, para correções de problemas de pisada, problemas de clínicos do dia a dia, melhoria de dores na canela, no joelho, mesmo no quadril, realmente a palmilha realmente ela corrige, ela melhora a postura do pé e melhora a pessoa, até a performance esportiva da pessoa também melhora, acredito sim, nisso eu acredito sim. Legal, muito obrigado. Doutor Fábio, eu quero agradecer a sua gentileza aqui com os nossos ouvintes do programa Saúde dos Pés. Simone, eu que agradeço, Simone, eu agradeço ao Matheus aí pela participação, muito obrigado, hein? Boa tarde, um abraço a todos. Obrigada, doutor. Você continua ouvindo aqui o programa, o oferecimento da Pé Sem Dor, que é o programa Saúde dos Pés. E hoje o tema é Você pisa corretamente? A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta com a Lia Sayuri, que é fisioterapeuta. Dores nos pés, tornozelos e joelhos? Existe solução para isso. Palmilhas personalizadas Pés Sem Dor. Acesse pessemdor.com.br e agende uma avaliação gratuita na unidade mais perto de você. As palmilhas personalizadas Pés Sem Dor são produzidas com tecnologia alemã, eliminam as suas dores e têm garantia de 90 dias. Compre sem risco. Se você não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Acesse agora pessemdor.com.br. A gente continua agora aqui na Rádio Trianon, lembrando que esse programa acontece todas as terças e quintas-feiras, às 4 horas da tarde. No programa de hoje, a gente conversa aqui no estúdio com o Matheus Martinez, que é fisioterapeuta da Pé Sem Dor, e vamos também conversar agora por telefone com a Lia Sayuri, que também é fisioterapeuta. Boa tarde, Lia. Boa tarde. Lia, a gente estava conversando há pouco com o Dr. Fábio Ravaglia, e eu queria saber o seguinte, qual é a origem dos problemas nos pés? Muito das origens de calçado inadequado, né? O formato do pé
também com deformidades, que não foram detectados desde cedo. Então, alguns problemas ortopédicos são as principais causas. Você falou agora de detectar o problema desde cedo. Se um tratamento começar na fase da infância, ele tem um resultado mais efetivo e um tratamento até mais curto ou não? Sim, tem um tratamento mais eficaz, pode ser encaminhado, se for o caso, para uma cirurgia e evitar outras deformidades, como de joelho, quadril, e conseguir fazer uma fisioterapia e ter uma orientação mais adequada. Faz bem andar descalço? Faz bem. Para alguns tipos, quando a pessoa já tem alguma lesão, não é indicado. Agora, quando você fala de alguma lesão, você está dizendo de formato dos pés ou não? Tem a ver com o formato do pé. E isso pode ser corrigido com exercício? Tem exercícios que trabalham a postura em geral e acabam corrigindo o formato do pé e melhora a pisada. Mas cada caso é um caso e deve ser sempre observado se não tem nenhuma outra lesão, se não tem nenhuma outra patologia. Se não tem origem em algum outro ponto, é isso? Porque pode uma pisada diferente já pode estar alertando por alguma doença neurológica, alguma outra doença. Então, é sempre importante consultar um médico. Lia, boa tarde. Sou o Matheus da Pessendor, como a Simone disse. E o que eu queria saber é se você tem experiência com a Simone. A gente estava conversando aqui sobre exercícios para o pé. E eu queria saber se você tem experiência com exercícios para corrigir, de repente, levantar o arco do pé para aquelas pessoas que têm um pé muito plano. E se você aplica esse exercício em alguns pacientes e qual o resultado que você tem? Sim, para levantar o arco do pé, tem uns exercícios bem fáceis que dá para fazer em casa, mas é importante fazer uma avaliação antes, né? Por exemplo, fazer conchinha, puxar a toalha puxar a toalha, andar em cima de uma toalha, por exemplo, puxando a toalha, fazendo uma garra, formando um arco do pé, isso você vai estimular fazer esse arco, né? Vai forçar o arco a subir. Algumas automassagens também são interessantes. E é importante uma avaliação e uma prevenção também. Às vezes o sapato que está inadequado. Lembrando que a gente está aqui conversando no programa Saúde dos Pés e o tema de hoje é Você Pisa Corretamente. Eu estou conversando com a Lia Sayuri, que é fisioterapeuta. Lia, para a gente encerrar, como que uma pessoa pode perceber se ela está com problema ou não de pisada? A primeira coisa a perceber é a dor, né? Quando tem dor já está tendo alguma lesão. Mas assim, antes de ter alguma lesão, é importante observar os sapatos. Se você gasta mais de um lado que do outro, se entorta muito fácil o calçado e se torce muito facilmente o pé. Então, são alguns sinais fáceis de serem detectados e que vão te alertar para algum problema. Então, na realidade, é aquilo, né? A gente se observar, conhecer o próprio corpo e procurar ajuda, né? Isso. Obrigada, Lia, pela sua participação. Eu continuo aqui no estúdio com o Matheus. Matheus, a Lia falou uma coisa interessante a respeito das palmilhas. Quando a gente vai atrás de uma solução como essa, o que é importante numa avaliação? Bom, como a Lia mesmo disse, conversamos com o Dr. Fábio, acho que o importante é que se tenha um real motivo, e geralmente esse real motivo é a dor. Mesmo outro motivo pode ser um atleta de alto desempenho, ou alguém que está querendo aumentar a performance, alguém que já teve um histórico de dor, ou alguém que tem um quadro de algum problema neurológico, como a Lia também comentou. São alguns dos fatores que devem levar a pessoa a procurar algum tipo de avaliação. E essa avaliação deve buscar, sim, encontrar alguma alteração na marcha, ou alguma alteração na estrutura do pé, como vimos conversando, um pé cavo demais, que é um pé rígido, que a gente diz. Esse pé rígido ele amortece mal o impacto, pode dar alguns tipos de dores. O pé plano, que é muito comum, as pessoas que falam que tem o pé chato, é um pé que também não é ideal, não amortece o impacto, não tem uma estrutura bacana. Então, esses tipos de alterações podem se levar à dor, e o grande motivador, com certeza, é um tipo de dor ou a busca de um desempenho maior. Você falou a respeito de corrida. Eu tenho aqui um depoimento do Wellington Gonçalves, que ele usa hoje em dia as palmilhas da Pessendor, e ele voltou a correr depois de um grande tempo parado. Olha, eu tenho fascite plantar, né, no pé direito.
E, lógico, eu corro até bastante, não corro pouco não. E hoje eu corro com a palmilha que fez aí, e com a fisioterapia e a palmilha que eu fiz, 95% eu sarei meu problema. Para você que quer entrar em contato com a Pé Sem Dor, o telefone é aqui de São Paulo, 11 3373 8180. E a gente está aqui todas as terças e quintas-feiras, às 4 da tarde, na Rádio Trianon, AM 740, com o programa Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor. Matheus, qual o melhor tipo de sapato? Tem algum que deve ser evitado? Bom, seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente tem conversado até agora, eu acho que o calçado ideal ele vai de acordo com a necessidade da pessoa. É muito comum a gente ver, falando agora de corrida, por exemplo, é muito comum a gente ver as pessoas procurando, de repente, um problema, um erro de pisada, um calçado específico, e muitas vezes não tem essa necessidade. Muitas vezes as coisas são muito mais simples, basta achar um calçado que seja confortável para você. Agora, se for uma pessoa que procura, de novo, performance, aumento de desempenho, ou, mais ainda, que tem uma dor significativa, ou que tem um histórico de lesão, aí sim vale a gente primeiro fazer uma avaliação bacana, saber o tipo de pé dessa pessoa, o tipo de pisada, qual alteração que ela tem, se ela pisa demais para dentro, se ela pisa demais para fora. É muito comum hoje em dia faz vídeo da corrida para saber qual o tipo de alteração que a pessoa tem, para daí poder saber qual o tipo de tênis, se tem que alterar o tipo de tênis que a pessoa está usando ou não, em busca de resolver as dores e evitar lesões. Você estava falando a respeito da avaliação. Como que é feita essa avaliação? Existem várias maneiras de fazer essa avaliação. As pessoas podem fazer até essa avaliação, um profissional treinado pode fazer essa avaliação olho nu, né, vendo a pessoa correr, vendo a pessoa descalço, depois vendo a pessoa usando tênis. Como o Dr. Fábio disse no começo, o tipo de pisada é uma coisa mais dinâmica, então não basta ver só a pessoa parada para saber o tipo de pé, tem que colocar ela na atividade dela, seja correndo, saltando, para daí identificar se tem um erro no tipo de pisada. E melhor que só um olho nu ou filme, como eu tinha falado, existem equipamentos hoje. O baropodômetro é o equipamento mais moderno que existe e que traz bastante informação. Ele consegue falar pra gente, uma vez no aparelho, se a pessoa pisa para dentro, pisa para fora, né, ou faz a pronação ou supinação demasiada. Isso é gravado no computador, traz bastante informação que ajuda a gente a saber qual o tipo de pisada. Para a gente finalizar, quando a pessoa começa a utilizar a palmilha, em quanto tempo ela consegue avaliar o resultado se está sendo positivo? Bom, a palmilha é uma das melhores maneiras para corrigir esse tipo de problema de pisada, de pé, porque ela tem um custo baixo, não tem contraindicação, é mais seguro do que cirurgias, por exemplo. E a gente espera com a palmilha, e a gente tem tido, eu mesmo na minha prática clínica ou na própria Pé Sem Dor, temos tido uma experiência muito bacana de um resultado praticamente que imediato, porque é uma correção instantânea da pisada, após uma avaliação e uma palmilha bem feita, de acordo para cada problema e para cada pé. Esse tipo de benefício, esse tipo de alívio de dor é para ser conseguido quase que imediatamente. É claro que em casos de lesão mais séria, uma inflamação mais aguda, às vezes isso demora um pouco para passar e às vezes a pessoa demora um pouco para se acomodar à palmilha, mas temos tido resultados muito interessantes, muito bons para alívio de dor imediato. Eu conversei com a Tânia Maria, que é cliente da Pé Sem Dor, e ela relata que ela tinha um problema muito sério de dores. Inclusive ela me contou que ela ficou um tempo na praia, acabou não usando as palmilhas e sentiu uma dificuldade, calçou o tênis e foi para a praia novamente. Eu já tinha esse diagnóstico de precisar de palmilha de um médico, de um fisioterapeuta postural do interior. Então eu já vim com esse diagnóstico, que eu tenho uma diferença nas pernas e por isso eu tinha que equilibrar o meu pisar para não ter dor nas costas, dor no joelho, dor na coluna e tudo mais. Mas quando eu cheguei em São Paulo, que eu precisei mudar o profissional porque ele está muito distante, eu fui atrás disso na internet. A matéria de vocês, que é muito interessante, explica bem e elucida bem, e aí procurei essa empresa que fez a palmilha, já acho que é uma questão de mais de 6 meses que eu estou usando, e tive um resultado tão excelente quanto outra vez, e estou super bem. Quando não uso, passo mal. Outro dia fiquei 2, 3 dias sem usar, porque lá na praia, volta a me dar as dores de novo. Então eu acho que isso realmente é uma coisa que a pessoa que tem qualquer sintoma, qualquer problema que possa acarretar isso aí, tem que realmente procurar fazer uma palmilha para equilibrar essa deficiência. É uma prevenção de saúde, né? Tem tudo a ver com em todo o que eu vivo hoje, que eu faço, que eu trabalho, que eu levanto bem, sem dor nas costas. E eu recomendo realmente. E o atendimento, tudo que foi feito. Esse foi o depoimento da Tânia Maria,
que hoje usa as palmilhas da Pé Sem Dor e conseguiu resolver o seu problema. Eu continuo aqui no estúdio com o Matheus, que é fisioterapeuta. Matheus, todas as pessoas podem utilizar as palmilhas ou existe alguma contraindicação? Não, todas as pessoas com certeza podem usar. Essa, como eu tinha falado, é uma das grandes vantagens da palmilha, o risco é zero. Tem pessoas que usam apenas para conforto, isso não é incomum, porque existem inúmeros casos, a gente vê isso no dia a dia, de mulheres que vão para a festa e ficam com dor no final da festa, ou passam o dia inteiro de salto, ou mesmo homens, professores que usam calçados de bico fino, calçados finos, que causam dor pelo simples tipo de calçado. Então isso é um uso bem bacana da palmilha, as pessoas usam mesmo, não tem problema nenhum, geram conforto. Só vale frisar que para determinados casos, principalmente casos de dores, é muito importante que seja feita uma avaliação muito boa, porque uma avaliação mal feita pode gerar uma palmilha mal feita. O certo da palmilha é que ela corrija especificamente o problema de cada pessoa. E isso também se aplica a crianças, pessoas de mais idade? Também, as crianças e pessoas de mais idade podem usar sem problema nenhum. Para as crianças, a gente costuma fazer algumas ressalvas, porque a criança, diferente do adulto ou da pessoa mais velha, não tem o pé em formação, né, não tem o pé formado, ele está em formação. Sabe-se que até a idade dos 12 anos, mais ou menos, o arco do pé ainda está em formação. Então, existem outras coisas que ainda podem ser feitas para a criança adquirir o arco plantar. Mas, de novo, uma avaliação bem feita vai saber se a criança precisa ou não da palmilha. Matheus, eu quero agradecer a sua presença. O Matheus Martinez, que é fisioterapeuta, especialista em esportes, esteve aqui conosco para falar sobre a pisada correta. Agradecer também a presença da Lia Sayuri, que também é fisioterapeuta, conversou conosco pelo telefone. E o Dr. Fábio Ravalha, também especialista em coluna vertebral e mestre em cirurgia. Semana que vem a gente volta na terça-feira às 4 horas da tarde. Lembrando que esse programa reprisa às quintas-feiras às 4 horas da tarde também. Se você quiser saber mais, entre no nosso site pessemdor.com.br ou entre em contato pelo nosso telefone 11 3373 8180. Você pode agendar a sua avaliação totalmente gratuita dizendo que ouviu o nosso programa aqui na Rádio Trianon. Tem um endereço também, se quiser comparecer pessoalmente, na Alameda Ribeirão Preto, número 130, 11º andar, sala 111. Fica pertinho da Avenida Paulista.